Olá, querido ouvinte da Rede 316, seja muito bem-vindo ao Batistas em Pauta, o programa da Convenção Batista Brasileira, aqui na sua missionária. Aqui é Estevão Júlio, jornalista da Convenção Batista Brasileira, e estou sempre aqui contigo toda segunda-feira, de 5 da tarde às 6 da noite, começando a nossa semana juntos, para te atualizar aí das novidades da Convenção Batista Brasileira, o que, como batistas brasileiros, o que nós, como denominação, estamos fazendo no Brasil e no mundo. Então, já quero te convidar a ficar comigo aqui até às 18 horas, ou, dependendo aí do local que você esteja no Brasil, até fora do Brasil, um pouco mais tarde, ou talvez um pouco mais cedo, mas fica comigo aqui até o final do nosso programa, beleza? Já quero te convidar a participar comigo aqui através do WhatsApp, código 11 9 30 03 0316, código 11 9 30 03 0316. E hoje é um programa especial e eu vou precisar muito da sua participação comigo aqui nessa hora em que nós vamos estar juntos, beleza? Então, anota aí o WhatsApp da rede. Se você estiver ouvindo pelo aplicativo de celular, tem um ícone que você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem. Lembrando que pode ser mensagem em áudio também, tá? Você pode mandar um áudio para a gente e a gente vai reproduzir aqui o seu áudio, a sua mensagem para a Rede 316, para o Batistas em Pauta, tá bom? Segue a CBB lá nas redes sociais também, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no canal de YouTube também, onde você pode assistir as edições do Batistas em Pauta, a maioria delas está no YouTube, e você pode ouvir depois também no Spotify, na Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, tem uma variedade aí de plataformas e de aplicativos que você pode acompanhar o Batistas em Pauta e compartilhar com seus amigos, com os irmãos da sua igreja e ouvir quantas vezes você quiser. Beleza? O programa de hoje é um programa muito especial, como eu falei, mas antes de entrar também no assunto do programa, já quero deixar aí três mensagens super importantes. A primeira é para as mamães, né, de todo o Brasil, as mamães que estão nos ouvindo, principalmente a dona Aliomar, minha mãe, que com certeza está ouvindo Batistas em Pauta. Quero mandar um beijo para ela, dizer que a amo muito, né? Se estou aqui hoje, né? Um jornalista servindo ao Senhor através da nossa denominação, por conta dela também, pelo esforço dela, pela criação que ela me deu. Então, sou muito grato a ela, às minhas avós, a minha sogra, a minha cunhada, enfim, a todas as mamães aí batistas do Brasil, não batistas, a você, mulher, mãe que está acompanhando aqui o nosso Batistas em Pauta. Muito parabéns pelo seu dia, que foi comemorado ontem, segundo domingo de maio. Quero deixar também aqui minha mensagem de solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul, que infelizmente está passando por essa situação tão tensa, tão triste, né, tão chocante, que nós infelizmente estamos acompanhando. Cremos que em nome de Jesus isso vai passar, que o povo gaúcho vai voltar dessa melhor, né, com a situação resolvida, com as suas cidades reconstruídas para um novo tempo. Somos gratos ao Senhor também pela atuação dos batistas brasileiros através de missões nacionais, através das convenções estaduais, através da CBB. Temos visto também aí a União Batista Latino-Americana, a Aliança Batista Mundial também se manifestando sobre o assunto. Então, os batistas brasileiros e os batistas do mundo estão trabalhando para que a situação lá no Rio Grande do Sul seja resolvida, que volte ao normal o mais rápido possível. Pedimos também que as autoridades também trabalhem com eficiência para trazer dignidade ao povo gaúcho o mais rápido possível. E hoje, 13 de maio, né, que é o dia que a gente está aqui gravando esse programa, estamos ao vivo também, é o dia que marca aí a abolição da escravatura, né, uma data importante no calendário nacional, no calendário brasileiro, e não pode ficar apenas aí nos calendários escolares, né? A gente precisa lembrar desse momento aí em que o nosso Brasil viveu e que é uma data ainda recente, né? Se eu não me engano, são 136 anos, né, de abolição da escravatura, e a gente ainda vê os reflexos disso na sociedade brasileira. Então, que cada vez mais que essa data traga conscientização ao povo brasileiro, que a gente aprenda cada vez mais, né, com esse passado triste da nação brasileira. E como eu falei, agora sim entrando aí no tema, hoje é um programa muito especial porque
nós comemoramos um ano de Batistas em Pauta. É isso aí, um ano em que estamos no ar, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Nosso programa estreou no dia 8 de maio de 2023. Então, a gente vai relembrar aqui os temas também que foram tratados nesses 46 programas, né? Ao todo foram 46 programas. Se fosse contar exatamente um ano de programa, seria mais ou menos ali 52 edições, mas nós tivemos ali em dezembro, né? Final de dezembro, e o mês de janeiro de férias, férias merecidas, né? Para mim e para todos os apresentadores aí de programas na Rede 316. Então, ao todo, 46 edições, essa é a 47ª e nós vamos relembrar essas edições aqui. Eu vou comentar um pouco o que falamos em cada uma delas. Você pode mandar sua mensagem para mim também, caso você tenha dúvidas sobre o programa, de como que é a produção, quem escolhe os convidados, quem monta as perguntas, se tem programa que é gravado, se todos são ao vivo, como que é a dinâmica do programa. Você pode mandar a sua dúvida aí no WhatsApp que eu vou responder com a maior alegria. Nós já estamos recebendo mensagens aqui em nosso WhatsApp. O Arcadit, né, que ele inclusive faz parte do Quarta Retrô, tá mandando mensagens para a gente aqui. Deixa eu ler. Que Deus te abençoe, meu amigo. O Batistas em Pauta é o programa obrigatório para quem quer se atualizar sobre a denominação e ficar mais próximo. Eu, por exemplo, gosto de acompanhar. Estamos juntos na caminhada. Um forte, confortador e cativante abraço. O Arcadit, ele está lá em Teresina, Piauí, ouvindo o Batistas em Pauta. Arcadit é um cara muito querido, né? Sempre aí ligado nas programações da Rede 316, no Batistas em Pauta, faz parte da nossa equipe também. Ele que é membro lá da Igreja Batista no Jockey. Então, meu querido irmão, obrigado aí pela sua audiência. E o Batistas em Pauta surge realmente dessa necessidade que o Arcade te falou, né? De atualizar as pessoas sobre o cenário batista brasileiro. O programa inicialmente foi uma ideia do pastor Ilquias Paim, que na época era o presidente da Convenção Batista Brasileira, numa conversa com o pastor Fabrício Freitas, né, que é de Missões Nacionais, é um dos pioneiros também aqui na Rede 316. Eles conversaram sobre essa necessidade, essa importância de ter um programa da Convenção Batista Brasileira na Rede 316, que eu até falo para todo mundo que me pergunta, para mim hoje é a rádio oficial dos batistas brasileiros, sim. Então nós precisávamos estar aqui, e tanto é que o Batistas em Pauta trouxe consigo outros programas da denominação de nossas organizações, né? Você que acompanha o Batistas em Pauta, às terças-feiras, também às 5 horas, temos o Mulher Cristã, hoje que é o programa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e às quintas-feiras nós temos o Educação Cristã para o Alto, que é o programa da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Então, Batistas em Pauta, podemos dizer que foi o pioneiro aí desses programas institucionais, digamos assim, né? E já vou dar um spoiler aqui, a ideia da Rede 316 é trazer mais organizações aqui para o espaço da rádio, para trazer informações, para trazer mais conteúdo, para abençoar a sua vida, você ouvinte, você espectador dos programas da Rede 316. Então, como eu disse, ideia do pastor Ilquias Paim, com o pastor Fabrício Freitas, eles me procuraram, apresentaram a ideia, perguntaram se eu aceitava, né, ser o apresentador deste programa, por ser o jornalista, por ser a pessoa que está aqui na comunicação da CBB. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito lisonjeado com a lembrança do meu nome, com a escolha do meu nome, aceitei de bate-pronto. E aí nós começamos essa nossa trajetória até aqui, né? Um ano depois, né? Mais especificamente aí 1 ano e 5 dias, 1 ano e 6 dias depois, nós estamos aqui celebrando e agradecendo a Deus pelo primeiro aniversário do Batistas em Pauta. Então, já vou começar aqui fazendo essa lembrança, esse TBT aí do Batistas em Pauta nesse primeiro ano. Então, a primeira edição foi uma edição piloto, né? Eu não dei título a ela. Se vocês verem no aplicativo, ou lá no Spotify, ou no YouTube, cada edição tem um tema específico, né? Então, a primeira edição do Batistas em Pauta foi uma edição piloto, digamos assim, né? E eu convidei justamente o pastor Ilquias Paim, que na época era o presidente da CBB,
E convidei também o pastor Sócrates Oliveira de Souza, que era o nosso diretor executivo, hoje está como chanceler da Convenção Batista Brasileira. Estou até abrindo o canal da CBB aqui no YouTube, porque tem algo muito legal, e até uma dica para você também. Assim como os canais de podcast fazem, eu até preciso voltar a fazer no canal da CBB. Muitos programas eu fiz cortes específicos de determinados assuntos, de determinadas perguntas e respostas, né? Então, nós temos uma playlist aqui no canal da CBB no YouTube, uma playlist com os programas completos e temos a playlist com os cortes do Batistas em Pauta. Então, no primeiro programa, por exemplo, eu fiz alguns cortes aqui de respostas do pastor Ilquias e do pastor Sócrates, né? Deixa eu voltar aqui, travou um pouquinho, mas, por exemplo, o pastor Ilquias, na primeira edição, ele falou sobre as viagens dele pelo Brasil Batista, que naquela época, em maio de 2023, ele já tinha ido a mais de 17 estados, visitando, pregando em assembleias de convenções, em assembleias de igrejas, né? O presidente da Convenção Batista Brasileira, geralmente, ele é muito convidado realmente para pregar nas assembleias de convenções estaduais, de associações. Então, o pastor Ilquias Paim falou sobre isso na sua participação no primeiro Batistas em Pauta, na primeira edição, a edição que a gente começou os trabalhos por aqui. Ele falou também, a gente falou na época já sobre a 103ª Assembleia, que aconteceu esse ano em Foz do Iguaçu. O pastor Sócrates lembrou a missão dos batistas brasileiros nessa primeira edição. O pastor Luquez Paim comentou a relação da última diretoria que atuou até janeiro com o Conselho da CBB na questão aí de tomada de decisões, e eles já explicaram, como eu falei, como seria a estrutura para a 103ª Assembleia, né? Quem acompanha a CBB sabe que esse ano nós tivemos uma mudança, né? Nós tivemos os painéis de debate, como se fossem grupos de palestras, né? Sobre variados assuntos, né? E o feedback das pessoas foi muito interessante sobre essa novidade que a CBB trouxe, né, de não apenas ter os cultos, né, que são sempre bons, as noites missionárias, mas equipar os participantes da Assembleia para quando eles voltassem para as suas igrejas, eles voltassem com novas ideias, né, para colocar em prática e as suas igrejas também serem abençoadas igualmente. Na segunda edição do Batistas em Pauta, né, que a segunda edição do nosso programa, eu já tive essa ideia de falar um pouco também sobre aqui o escritório da CBB. E aí eu tive a ideia também de trazer dois colaboradores aqui do escritório, que são os que trabalham há mais tempo aqui, né? Nós temos a Márcia Castro e temos o Sandro Rodrigues. Então, eles participaram comigo na segunda edição do Batistas em Pauta, né, falando de como que eles chegaram na CBB, de qual é o sentimento deles de trabalhar na CBB também. Então, foi muito legal. E apresentar também quem está aqui no escritório, porque muitas vezes, né, as pessoas não conhecem quem é a equipe. Geralmente conhece o presidente, conhece o diretor executivo, conhece os membros da diretoria, os líderes de organização, mas não conhece quem está aqui no front, né, digamos assim, trabalhando no escritório da CBB. A nossa terceira edição é uma das edições aí mais ouvidas, né, mais assistidas, pelo que eu já dei dando uma olhada aí nos números do nosso programa. Foi a terceira edição com o doutor Lourenço Rega falando da declaração doutrinária da CBB, né? Foi um assunto amplamente discutido entre os batistas brasileiros, né? A revisão da declaração doutrinária acabou que apenas o tópico sobre família foi modificado, ele se tornou família e casamento, tá até lá no site da CBB. Eu convidei o relator da comissão de revisão da declaração doutrinária, o pastor doutor Lourenço Stélio Rega, para a gente falar sobre família e declaração doutrinária. Então, ele explicou o que mudou, as ênfases da declaração doutrinária, por exemplo, na questão da criança, do idoso, casamento também. Então, essa edição foi uma edição muito boa, né? Uma das mais assistidas e ouvidas até aqui no Batistas em Pauta. A edição número 4 nós falamos sobre comunicação, porque, inclusive, já na próxima semana, aí, se eu não me engano,
na verdade, quarto domingo de maio é o Dia da Comunicação Batista, né? Então, convidei na época a Lidiane Ferreira, que é gerente de comunicação e marketing da Convenção Batista Baiana, para a gente falar sobre isso. Então, a gente falou de jornais impressos, se vale a pena ainda hoje em nossa denominação, pandemia e comunicação nas igrejas, as diferentes gerações e a comunicação também. Então, foi um apanhado de tudo que a gente viveu nos últimos anos como igreja e comunicação, algumas dicas também para você colocar em prática na sua igreja. Então, foi muito legal. Na sequência, e já até abrindo um parêntese aqui, acredito eu que nesse um ano de Batistas em Pauta a gente conseguiu trazer aqui todas as organizações da CBB, apresentar essas organizações e o que elas estavam fazendo durante o ano de 2023, qual era também o planejamento para os próximos anos, porque a minha ideia inicial foi essa. Porque tem organizações que a gente já conhece, de có e salteado, né? Outras nem tanto. Então, o Batistas em Pauta teve essa missão, teve esse objetivo, até por ser um programa da CBB, de apresentar as nossas organizações. Então, a gente já começou aqui, a primeira delas, podemos dizer assim, foi a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, com o então presidente, pastor José Maria de Souza, participou comigo aqui. Então, ele explicou como é que funciona a PBB, o que ela oferece aos pastores associados. Falou também de um assunto também que recentemente aí, é, podemos dizer que entrou para a história da CBB, que foi a unificação da gestão dos seminários. Então, perguntei para ele como que isso influenciaria na formação dos vocacionados, falou também de como identificar um chamado ministério pastoral, uma edição muito interessante. A sexta edição do Batistas em Pauta já foi com uma outra organização, foi com a Juventude Batista Brasileira, para falar especificamente também um pouco da estrutura, de como funciona a estrutura hoje da JBB, que sofreu modificações nos últimos anos, mas para falar também do Despertar de 2023, que foi realizado no Espírito Santo, na primeira Igreja Batista de Vitória. Então, a Jéssica apresenta o tema, como que é a experiência de participar do Despertar também. Então, foi um programa bastante interessante para as pessoas conhecerem o Despertar, que é um congresso que acontece há muitos anos. A sétima edição, eu acho que foi uma das que teve o maior número de convidados participando comigo, e foi a edição que a gente comemorou 116 anos da CBB e das juntas missionárias, missões nacionais, missões mundiais, e os 115 anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu tive participando comigo pastor Fernando Brandão, pastor João Marcos Barreto Soares, a Marli Gonzalez, que à época era diretora executiva da União Feminina, e o pastor Doronésio Andrade, representando a diretoria da CBB. Então, a gente fez paralelos com a primeira diretoria da CBB, com aquela diretoria atual, a influência dos batistas na sociedade naquela época e hoje também, a relação das juntas missionárias com seus primeiros campos de atuação também, a contribuição da União Feminina para nossa denominação. Então, foi muito interessante essa participação dos líderes, né, dos diretores executivos das nossas organizações missionárias no Batistas em Pauta. Deixa eu ver aqui, quem a gente recebeu mais uma mensagem é da irmã Maria Marcela Moreno. Colocou aqui um olá. Ela sempre manda uma mensagem para a gente aqui. Então, irmã Maria, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Seja muito bem-vinda, né? E fica com a gente aqui até o final do programa, tá bom? Continuando aqui, a oitava edição do Batistas em Pauta, ainda nessa semana comemorativa aí, porque o aniversário da CBB, das juntas, da União Feminina, acontecem sempre na mesma data e nós temos também, fechando, digamos assim, essa semana de comemorações aí, o Dia do Missionário Batista, que é no dia 26 de junho. Aí eu convidei o pastor Ezequias Santos, a irmã Maria Helena Leão, um casal que está há mais, se eu não me engano, agora mais de 40 anos no campo, né? Hoje eles estão no estado do Rio Grande do Norte, continuam atuando, continuam trabalhando. Então, eles falaram do chamado, como conciliar o casamento e o campo missionário, como que eles chegaram nos campos de missões nacionais, quais as características que o missionário precisa ter, quando identificar a hora de parar também.
Então foi muito interessante. E eu gosto de fazer também é, um compartilhamento, digamos assim, de conteúdos, né? Tanto do Jornal Batista, trazendo algumas coisas aqui pro nosso programa também. Algumas entrevistas, inclusive, nós levamos para o Jornal Batista depois de serem exibidas aqui na Rede 316. E nós tivemos um programa que é sobre uma coluna do Jornal Batista, que é a coluna Dicas da Igreja Legal, né? Que é o Jonatas de Nascimento, nosso colaborador, nosso colunista. Ele fala de estatuto, fala como deve ser um estatuto, regimento interno da igreja. Então, ele trouxe algumas dicas de por que atualizar o estatuto da sua igreja. Então, isso foi uma série de textos no Jornal Batista que a gente trouxe aqui para o Batistas em Pauta também. Essa é uma coluna também muito querida no Jornal Batista, as pessoas fazem contato com o Jonatas, igrejas convidam o Jonatas para dar consultorias, palestras sobre esses assuntos. Então, eu decidi trazer isso também aqui para o nosso Batistas em Pauta, que foi muito importante. Ele falou também aí de, por exemplo, aqui, serviço voluntário, assembleias online, LGPD, que é a questão dos dados, né, de gestão de dados, entre outras questões também. E aí a gente chega à 10ª edição do Batistas em Pauta, que a gente falou exatamente sobre um tópico que eu já citei aqui, que foi a unificação da gestão dos seminários da CBB. Para quem não sabe, a CBB tem o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Centro Batista Brasileiro, onde eu estou agora falando contigo. Temos o Seminário Teológico Batista do norte do Brasil, que fica no Nordeste, lá em Recife, e temos o Seminário Teológico Batista Equatorial, que fica em Belém do Pará. Então, a gestão desses seminários foi unificada, pensando em conteúdo e pensando em outras coisas também. E a gente trouxe esse assunto aqui para apresentar ao povo batista brasileiro esse assunto, né, o porquê dessa mudança, o porquê dessa unificação. E a gente teve o pastor Jefferson Dantas, que é o gestor lá do seminário Equatorial, e o pastor Lucas Janjal, que está atuando aqui no Seminário do Sul. Então, eles explicaram como é que estava o processo, o que une os três seminários da CBB também, qual era a marca dessa unificação. Contaram uma experiência também com um avaliador do Ministério da Educação. Então, foi bem bacana também. Então, essas já foram as primeiras 10 edições aí do Batistas em Pauta, fazendo um resumão aí do nosso programa aqui na Rede 316, relembrando contigo esse tempo aqui que nós estamos juntos. Tem sido muito bom para mim também, de crescimento profissional, de mais experiência na minha área, que é o jornalismo, que é a área de comunicação. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp, alguma curiosidade sobre o Batistas em Pauta, você pode mandar para a gente aqui também, que a gente vai ler. Eu vou comentar contigo. Se quiser mandar um áudio também, você pode mandar um áudio através do nosso WhatsApp, código 11 9 30 03 03 16. Código 11 9 30 03 03 16. Já te pedindo também para você seguir lá a Rede 316 no Instagram, no Facebook, no canal de YouTube, que já tem programas ao vivo acontecendo. Daqui a pouco o Batistas em Pauta vai ser semanalmente ao vivo, lá no canal de YouTube da Rede 316 também, para a gente ter uma interação ainda maior, né? Então vai ser muito bom ter você. A gente se vê, né, pelo YouTube, vai ser muito legal. Então, já quero agradecer a você que está comigo aqui até o momento. Temos, além de pessoas no Brasil, pessoas na Bélgica e no Canadá ouvindo o nosso programa. Gente em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Aracaju, Sergipe, São Paulo, capital, Salvador, Vila Velha, Espírito Santo, Fortaleza, Ceará, Imperatriz, no Maranhão, deixa eu ver aqui, Itororó, na Bahia, Santo Inácio do Piauí, Santa Luzia, em Minas Gerais, Esplanada, na Bahia, Anápolis, Goiás, Feira de Santana, Bahia, Sumé, na Paraíba também, Valença, na Bahia, Londrina, Paraná, São Luís do Maranhão, Niterói, aqui no Rio de Janeiro, Catu, na Bahia, Recife, Tamboré, São Paulo, Paulo Afonso, na Bahia, Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, São Mateus do Maranhão, Rondon do Pará, Irecê, na Bahia, Manaus,
Deixa eu ver aqui. Igaraçu, Pernambuco, Porto Velho, Rondônia, Ibiporã, no Paraná e Itajaí, Santa Catarina. Então, temos gente do Brasil todo aí, das nossas 5 regiões aí, ouvindo o nosso Batistas em Pauta. É muito bom aqui para vocês nos acompanhando e fazendo a nossa audiência crescer. Nós recebemos também uma pergunta pelo Instagram aqui, perguntando o seguinte: Boa tarde, Estevão. Parabéns pelo programa. Você tem alguma edição favorita? Olha, eu nunca assim pensei numa edição especificamente favorita, né? Mas teve uma que eu achei assim mais rica em conteúdo, que foi essa do com o pastor Lourenço Rega, que foi a terceira edição, né? Não que as outras não tenham conteúdo, tá? Não me entendo mal, mas essa foi, acho que foi uma conversa muito enriquecedora, além dessa questão da declaração doutrinária, né? Então, sobre Bíblia, sobre família, sobre cuidado com a família, os deveres de marido, mulher, avós, filhos. Então, foi uma conversa assim, muito abrangente, foi muito bacana. Então, vou eleger essa aí como a minha edição preferida, né? Mas cada uma dessas edições tem um gostinho especial, né? Até porque eu fiquei muito alegre em trazer as organizações aqui para o Batistas em Pauta, para o conhecimento da denominação, para o conhecimento do ouvinte da Rede 316. Então, mas destaco essa edição sobre a família na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Seguindo aqui, a gente chega aí à 11ª edição do nosso programa, justamente destacando essa questão, porque tem algumas organizações que não são tão conhecidas, né? Aí na 11ª edição nós falamos da ANEB, que é a Associação Nacional de Escolas Batistas, e a gente teve aqui o Jean Silveira, que é o diretor executivo, e tivemos a Rosimeire Marinho, que é a atual presidente da organização. Eles apresentaram à ANEB os desafios e oportunidades que a pandemia trouxe para as escolas batistas, o uso de tecnologia também, o ponto mais forte da associação. Então, isso é um resumo aí do que a gente falou nesse programa, a 11ª edição. Na sequência, outra organização, a Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Então, a gente recebeu a Elana Ramiro, que hoje é a diretora executiva, e a Márcia Kupanichin, que é a presidente e é coordenadora também do Departamento de Educação Cristã da CBB. Então, elas falaram sobre a história da organização, objetivos, a mudança que teve, porque antes era a associação e agora virou uma ordem de educadores. Então, elas explicaram também a motivação dessa mudança, as fases da UERPBB, o trabalho em parceria com o Departamento de Educação Cristã, os projetos da UERPBB para a área de educação cristã. Então, essa foi a nossa 12ª edição. E a 13ª edição já foi apontando para a 103ª Assembleia da CBB, que aconteceu em janeiro deste ano em Foz do Iguaçu. Então, convidei o pastor Antônio Cuco, que é o diretor executivo da Convenção Batista Paranaense, e o pastor Rodrigues, que era a pessoa responsável lá pela organização do evento. Para quem não sabe, a Assembleia é sim a Assembleia da CBB, mas a convenção estadual que convida a CBB para realizar é, a Assembleia naquele estado, e aí os esforços, né, os cuidados, questões financeiras também são divididas também entre CBB e entre as suas organizações. Então a gente falou também sobre hospedagem é, nesse programa, as parcerias que a CBP, né, que é a Convenção Paranaense, tinha com hotéis, a possibilidade da pessoa ficar hospedada no mesmo lugar em que a Assembleia aconteceu. Falamos da Semana Batista também, que tinha também as inscrições diferentes, né, entre os eventos é, hospedagens acessíveis também para quem queria pagar mais em conta. Então, esse programa foi para a gente falar sobre isso, como é que estava a expectativa e a preparação dos batistas paranaenses para receber a 103ª Assembleia da CBB. Essa Assembleia você pode assistir às sessões lá no canal da CBB completas.
Os cultos da manhã e os cultos da noite, noite missionária, enfim, foram cultos lindíssimos, né? Você pode assistir lá no canal da CBB no YouTube, né? Se você assistiu, né, ou se você esteve em Foz do Iguaçu, você pode relembrar também esse momento tão importante para a nossa denominação, que é a Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira. Na sequência, nós tivemos mais um programa sobre juventude, né? Você já deve lembrar que no início eu falei que a estrutura da Juventude Batista brasileira mudou um pouco, né? Então ela também tem coordenadores regionais, um para cada região no Brasil. Então convidei esses coordenadores para falar do que estava acontecendo com a Juventude Batista nessas regiões, o que estava acontecendo. Na edição 16, nós comemoramos aí os 40 anos da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, falando da história da organização, os projetos para 2024, o que ela estava realizando também em 2023. Então foi muito bacana também. Na sequência, mais uma organização, como eu falei, um dos objetivos era trazer as organizações da CBB para o Batistas em Pauta. Então, a edição 17 foi sobre a Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, a DBB. Recebemos o Jorge Souza, que era o presidente na época, e na edição sobre a MBB, nós recebemos o Samuel Barros, que é, na verdade, ainda o presidente, né? Na edição 18, nós falamos sobre, já chegando em setembro, né? Falamos sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, com a Jane Célia Rodrigues. Ela é psicóloga e fazia parte da diretoria da CBB até o início de 2024. Na edição 19, recebemos a querida missionária Analzira Nascimento para falar também aí sobre vocação e missão. Então, foi um programa também que eu estava com muita expectativa. Acredito eu que posso colocar também aí como um dos meus favoritos, né? Esse programa com Analzira Nascimento, né? Foi uma aula que eu tive aqui sobre missão, sobre vocação, sobre projetos. Então foi muito bom receber a Nauzira Nascimento aqui no Batistas em Pauta, né? Posso dizer que tive uma aula de missões aí de vocação particular com a querida irmã Anauzira Nascimento. E aí a gente chega à 20ª edição do Batistas em Pauta, trazendo mais uma coluna do Jornal Batista aqui para o nosso programa. Quando a gente recebeu o pastor Roberto Maranhão, ele está sempre aqui também na Rede 316 com o pastor Bill, né? Falando sobre arte, cultura e esporte, que é a coluna do Jornal Batista, que é a coluna Arte e Cultura. Então, ele falou da trajetória dele, a história dele nessa área, e também falou também os projetos que ele tem, a importância dessa área para o compartilhamento da mensagem do Evangelho. Na sequência, aí, a gente também já teve alguns temas dentro do calendário batista, mas outros temas é, relacionados não só à denominação, mas à vida cristã, aos ministérios, né, a trabalhar os ministérios de maneira geral. Na igreja, o pastor Rafael Abdala passou por aqui também, ele que é pastor da PIB de Guarapari, era um dos vice-presidentes da CBB. A gente falou sobre o ministério do pastor jovem é, na igreja, né, como que a igreja deve abrir esse espaço para os jovens pastores, para os jovens líderes também. Então, ele trouxe várias dicas do que as igrejas devem fazer para despertar e fazer com que esses jovens líderes, jovens pastores, se aperfeiçoem no seu ministério, cresçam cada vez mais com o apoio das suas respectivas igrejas. Aí a gente volta também na edição 22 a falar de uma organização, desta vez os Amigos de Missões, que é uma das organizações da União Feminina. Então a gente recebeu aqui a Flávia Lopes, que é a coordenadora nacional de Amigos de Missões, falou o que é essa organização, o que ela trabalha, quais são os seus projetos, quais são as suas ênfases. Então, tivemos aqui também Amigos de Missões no Batistas em Pauta. Na edição 23, recebemos o pastor Fabrício Freitas para falar sobre o Dia Batista de Evangelismo Pessoal. Está no calendário da CBB, se não me falha a memória, eu vou até olhar aqui para não falar a data errada para vocês. Entrando agora aqui no site da CBB, mas se não me engano é o dia 12 de outubro.
Dia Batista de Evangelismo Pessoal. Deixa eu ver aqui, outubro, exatamente. A primeira data aqui do calendário da CBB em outubro é o Dia Batista de Evangelismo Pessoal. E a Junta de Missões Nacionais faz todo um trabalho específico para essa data, um trabalho de evangelismo. Pastor Fabrício Freitas é o responsável por essa área na Junta de Missões Nacionais. E a gente falou sobre isso também aqui no Batistas em Pauta. Para quem não sabe, a CBB tem uma editora, né? Uma editora que produz conteúdo para Escola Bíblica Dominical, para embaixadores do rei, educadores cristãos, músicos, enfim, tem uma gama de conteúdos que é a Convicção Editora, né? Eu convidei a Solange Almeida, que é a coordenadora editorial, e a Renata Gomes, né, ela é a parte mais operacional da convicção, para explicar o que é a convicção, como que ela trabalha, questão de conteúdo programático, né, como é que é montado esse conteúdo para as igrejas e tudo mais. Então a gente também mais uma organização, desta vez a editora oficial da CBB, também tendo espaço aqui no Batistas em Pauta. A gente recebeu mais uma mensagem aqui, eu vou ler agora. Mensagem da minha mamãe aí, ouvindo Batistas em Pauta, Aliormar Rosa, e o nosso Rosa é com Z, tá? É diferenciado. Minha mãe e meu pai também, né, são membros da Igreja Batista Central de Andrade Araújo, que fica lá em Belfor Roxo. Para quem é fora do Rio de Janeiro, é numa região chamada de Baixada Fluminense, tem vários municípios. E ela colocou o seguinte aqui, ó. Parabéns ao programa Batistas em Pauta, especial Estevão Júlio, pela condução desse programa até esse momento. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, mãe, te amo. Obrigado pelo apoio de sempre, né, por investir também na minha formação e por investir também na minha, na minha carreira. Seguindo aqui, gente, a gente está agora, até me perdi aqui que são tantos programas, né? Edição 25. A gente já está em outubro agora aqui de 2023. Em outubro também a gente comemora aí o trabalho do educador cristão na nossa denominação. Então a gente trouxe aqui a irmã Laodiceia Cordeiro de Pina e a Vanessa Ramos, que fazem parte da diretoria da UECBB, para falar da atuação do educador cristão na igreja. Então, no primeiro momento, a gente falou da UECBB como instituição, como organização, e agora a atuação do educador cristão na igreja. Na sequência aí, o programa 26 foi sobre a reforma protestante. A gente trouxe o Lucas Gesta, que ele era o responsável pelo curso de História do Seminário do Sul, e o Lucas Mourão. O Lucas Mourão é o redator da revista Embaixador, tem um perfil nas redes sociais chamado Memória dos Batistas. Então a gente falou aí sobre os meandros da reforma protestante, né? Foi um programa muito interessante também, um programa muito assistido, muito ouvido também em nossas plataformas. Já chegando em novembro aí, a edição 27, já estamos aí praticamente já passamos, na verdade, da metade das edições do Batistas em Pauta. É, um programa sobre a música na igreja, né? A gente já chega em novembro, recebemos o Marcelo Neles, que é o coordenador do curso de música do Seminário do Sul, dando dicas de como que deve ser a música na igreja, o trabalho do ministro de música, então foi muito legal também. É, em novembro também a gente comemora o dia do Diácono Batista, né? Que é o segundo domingo de novembro. E tem um pastor, pastor Roberlan Julião, já foi membro de uma igreja que ele pastoreou lá em Belfor Roxo também, a segunda igreja batista em Vila Pauline. E ele tem um livro chamado O Diácono Gente Boa. Então esse programa foi baseado nesse livro e dando dicas também para o diácono de como deve ser o bom e verdadeiro ministério diaconal. Aí, neste mês de novembro, nós tivemos mais uma edição especial para falar de música, né? Aí, o Samuel Barros foi o primeiro convidado que voltou ao Batistas em Pauta, né, para falar especificamente aí do Dia do Ministro de Música Batista, que é o quarto domingo de novembro. Então, o Samuel Barros veio ao nosso programa para falar sobre sobre esse dia e para aprofundar um pouco mais também sobre o trabalho do ministro de música em nossas igrejas. E aí, você está gostando desse resumão, do Batistas em Pauta, nessa edição especial de um ano do programa? Se tiver dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, código 11
30030316, código 11 9 30030316. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, né? Curiosidade de bastidores, caso você tenha curiosidade. Por exemplo, né? Já vou compartilhar uma aqui com vocês, né? Eu sou apresentador do programa, mas também monto o roteiro, os temas, os convidados também. Então faço de tudo um pouco aqui na produção do nosso programa, né, pensando nos temas, nas pessoas, pensando em temas que vão abençoar a sua vida, que vão te esclarecer também, né? Já deixo até o espaço aberto aqui, se você quiser mandar sugestão de temas, né? O que você quer ouvir no Batistas em Pauta, né? Você pode mandar no WhatsApp da Rede 316, que a produção vai anotar, vai me passar, e a gente vai trazer esses temas aqui para o nosso programa, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Edição 31 sobre o Centro Begby de História e Missões. O Centro Begby é um espaço que a gente tem aqui no Centro Batista, como se fosse um museu da história dos batistas brasileiros. E quem cuida dessa parte é o pastor Diogo Carvalho, ele é de Missões Nacionais. Então eu convidei aqui para falar sobre esse espaço, a iniciativa, projetos de expansão nesse espaço. Então foi muito interessante. E a última edição de 2023, edição é do dia 25 de dezembro, essa inclusive foi uma edição gravada, né? Porque 25 de dezembro eu estava com a família, celebrando Natal, comendo bastante, né? Aquela ceia de Natal, né? Como as pessoas popularmente dizem, né? O enterro dos ossos, né? Mas então, essa edição foi gravada com o pastor Davidson Freitas, ele que é o diretor executivo da Convenção Batista Carioca. A gente falou sobre o verdadeiro sentido, né, o verdadeiro sentido do Natal. Então, foi muito bom. Ele deixou uma palavra também, como se estivesse pregando. Eu pedi para ele, pastor, qual palavra o senhor ministraria para a sua igreja no culto de Natal? Então, ele trouxe uma palavra para os nossos ouvintes e foi muito bom. É, Mas uma pergunta aqui que a gente recebeu é o seguinte, ó. Você irá trazer projetos para o Batistas em Pauta? Exemplo, o Somos Um Universitários Missionários. Acho que seria legal atualizar a gente sobre o que eles têm feito. Tá? Projeto, sim, é uma boa ideia. O Somos Um, inclusive, tem um programa aqui na Rede 316, né? A gente pode fazer esse collab, digamos assim, né? Entre os programas da Rede 316 para compartilhar conteúdos, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Virtuosas Modo On, que é comandado pela nossa querida irmã Van Gomes, então a gente pode trazer conteúdos relacionados a isso. Nós já tivemos aqui a Marisa Vieira, que é apresentadora do Mulher Cristã Hoje, então a gente já teve essa parceria também. Mas tem outros programas relacionados à música, a questão também de cuidados da mente, tem o gabinete pastoral, perguntas difíceis, então a gente pode sim trabalhar essa parceria com os projetos, com os programas da Rede 316. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Provavelmente é uma pergunta que veio aí pelo Instagram da Rede 316. Então a gente já vira a chave aí para 2024, né? Inclusive tem um programa aqui que eu pulei, agora que eu vi que a edição 30 foi o programa sobre o Pés no Arado, que é um projeto da Juventude Batista Brasileira. Então tive aqui a Vanessa Barbosa, a Brenda Belmira e o Luiz, que faz parte da equipe também de comunicação da JBB, para falar sobre o Pés no Arado, projeto sócio-missionário da Juventude Batista Brasileira. Então, como falei aqui, a gente encerrou 2023, tive aquela pausa ali no mês de janeiro. Deixa eu ver se eu tenho perguntas também aqui no meu Instagram, que eu coloquei lá para caso alguém tivesse perguntas por lá. Então, a gente chega em 2024 já com o programa em fevereiro, depois da Assembleia da CBB. A Assembleia da CBB aconteceu ali no final de janeiro desse ano, com a eleição da diretoria e tudo mais. Então, em fevereiro, a gente voltou com o Batistas em Pauta e eu quis trazer para cá um resumo de tudo o que aconteceu lá, né? Talvez você, que é nosso ouvinte, não tenha conseguido acompanhar o Batistas em Pauta ou pelas redes sociais ou pelas transmissões.
Então a gente convidou o pastor Sócrates Oliveira de Souza, na época ainda diretor executivo da CBB, para fazer um resumo do que aconteceu, falar o feedback sobre os painéis de debate, a diretoria que foi eleita, as noites missionárias e tudo mais. Então foi muito legal. Esse programa abriu aí a segunda temporada já do Batistas em Pauta em 2024. Na sequência, eu trouxe um programa aqui para a gente falar sobre a EBD na igreja, ainda lá em fevereiro, né, mas já falando de EBD, porque o CIEM ia começar um curso sobre EBD na igreja. Então, o tema do programa foi. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. O que fazer para ter uma EBD mais eficaz com a irmã Sirlene Alves, ela que é educadora lá na PIB do Leblon, é professora também no curso do CIEM, então ela esteve aqui no Batistas em Pauta. Na sequência, mais uma coluna do Jornal Batista, a coluna Saúde de Corpo e Alma, que é a nova coluna do Jornal Batista. Então, o pastor Ailton Desidério esteve aqui falando sobre questões relacionadas à saúde mental. Celebramos também aí o aniversário do Sítio do Sossego e o dia do Conselheiro de Embaixador do Rei, também em fevereiro. Aí nós recebemos o pastor Fabiano Lessa, que é o coordenador nacional dos embaixadores do Rei no Brasil. Uma outra data importante no nosso calendário é o Dia da Esposa de Pastor, e nós recebemos aqui a irmã Iraci Leite, que é a presidente da União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil, falando sobre a importância da esposa de pastor no ministério, na família, no casamento. Tivemos um programa também sobre os filhos de pastores, porque nós temos no calendário o dia de oração pelos filhos de pastores. E a gente recebeu a Elisa e o Mateus, que eles são um casal, e eles são os líderes do Refipa, que é o Retiro de Filhos de Pastores aqui do estado do Rio de Janeiro. Como eu falei, essa parceria aí com os programas da Rede 316, recebi a Marisa Vieira para falar sobre mulher cristã em missão na denominação e na vida. Marisa Vieira, que acabou de assumir também a Coordenadoria Nacional de Mulher Cristã em Missão. Falamos também sobre o DNA missionário dos batistas brasileiros, com o pastor Rui Oliveira, ele que é da Junta de Missões Mundiais, e tem esse projeto aí também do DNA missionário, capacitando inclusive convenções na América do Sul, em outras localidades também. Tivemos uma edição para falar do projeto EBD para o Alto, que é um projeto que aconteceu agora no final de abril, projeto da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Foi uma bênção, foi um sucesso. Já no dia 8 de abril, se eu não me engano, já agora mais recente, comemoramos o Dia do Jornalista. Eu quis trazer essa data para cá também, porque nós temos muitos jornalistas na denominação, nas organizações. Eu convidei a Tatiana Cordeiro, que é jornalista em emissões nacionais, para a gente falar do trabalho aqui na nossa denominação. Depois, eu quis trazer uma comissão, uma das comissões do Conselho da CBB, que é algo também que às vezes fica muito restrito. A liderança trouxe a comissão de apoio às igrejas, e o pastor Samuel Lopes, que é o relator dessa comissão, falou como que é o trabalho na comissão, o que eles precisam fazer, como que é a relação com as igrejas e tudo mais. Foi bem interessante também. Tivemos aqui o dia de oração e testemunho do Homem Batista com o Jairo Peixoto, que é o coordenador nacional. Inclusive, nós tivemos um programa também aqui sobre a UMHBB e trouxemos também o irmão Ademar Barros, né, que é o coordenador dos Homens Batistas para o Sudeste do Brasil. Essa foi a edição 44, bem recente, aí, há poucas semanas atrás, que nós tivemos essa edição aqui no Batistas em Pauta. A edição 45, uma edição muito importante também, que nós tivemos aí a questão da conscientização do autismo, né? Eu trouxe um programa sobre inclusão na igreja, falando de acessibilidade, falando de autismo, TDAH. Foi com a irmã Sâmia Araújo, ela é lá de Goiás, é uma pessoa especialista nesse assunto e deu uma aula para a gente aqui sobre isso também. E para encerrar, a 46ª edição do Batistas em Pauta, na semana passada, nós recebemos o pastor Pascoal Piragini Júnior,
atual presidente da CBB, está como diretor executivo interino também da Convenção Batista Brasileira. Então ele falou aí explicou, né, essa mudança, a criação do cargo de chanceler, o porquê dessa criação, o porquê da saída do pastor Sócrates, do cargo da diretoria executiva, o que a diretoria está pensando para os próximos anos, enfim, outras questões também, o porquê ele decidiu concorrer outra vez a presidente da CBB e muito mais, né? É uma entrevista riquíssima e mais de uma hora de conversa que eu tive com o pastor Pascoal Piragini Júnior. Então é isso, foi um resumão. Quis fazer esse resumão aí desse primeiro ano do Batistas em Pauta com vocês. Né? Quero agradecer, né, ao Igor, né, que é o cara que está comigo aqui nesse um ano fazendo o programa, montando o programa, editando o áudio, o vídeo, a sala do Zoom, checando as informações para mim também. Glória a Deus pela sua vida, Igor, Pastor Fabrício, Pastor William também, os líderes aí da Rede 316, muito obrigado pela confiança de vocês também em permitir que eu seja o apresentador aqui do Batistas em Pauta. A você também que acompanha a gente durante esse período aí, você que chegou lá desde o começo, você que foi chegando também durante esse período de um ano. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, né? E quero te pedir uma coisa, que você traga mais um ouvinte aí para o nosso Batistas em Pauta e, consequentemente, para a nossa rede 316 também. Vai ser muito bom ter você aqui, ter o irmão da sua igreja conosco aqui também, aprendendo mais sobre a nossa denominação. Então fica aqui, meu muito obrigado, né, nessa edição especial do Batistas em Pauta. Na semana que vem estaremos aqui falando aí sobre família, também a maior mês da família. Vamos receber o pastor Gilson Bifano, ele também que é mais um colunista do Jornal Batista, na coluna Vida em Família. Então é isso, gente. Boa semana. Obrigado por estarem comigo aqui em mais uma edição do Batistas em Pauta. Para finalizar, eu escolhi uma música aí muito linda do Ministério F-Hop. Tu és, numa versão um medley aí com a música Águas Purificadoras. Então é isso. Um beijo, um abraço, uma boa semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. 24 horas compartilhando o amor de Deus.